Então, hoje, neste episódio, a gente vai fazer atividades que desenvolvem a autoestima e a gente vai fazer atividade para desafiar as nossas crianças a atos corajosos. Atos corajosos, não atos sem noção. Atos corajosos. Agora, presta atenção, eu falei aqui neste episódio. Então vamos lá. Hoje, como a gente está aqui no canal no projeto Construir Caminhos, Educação Socioemocional na Prática, a gente tá, hoje é o episódio 1 e o episódio 1 é sobre coragem, confiança em si próprio. Para você ter confiança em si próprio, para você ter esta coragem, que é ter confiança em si próprio, você precisa de autoconhecimento, você precisa de autoconfiança e dentro do autoconfiança a gente vai trabalhar a autoestima. Você vê essa história da minha aluna que ela não tirou o quebra-cabeça para montar porque ela tinha uma autoestima baixa. Ela já falou, opa, eu não sou inteligente, eu não consigo, já sei. Então, a gente viu o que não é coragem, não é fazer parte, quer dizer, precisa ter coragem, né, para fazer parte do Red Bull lá, mas também tem que ter bastante autoconhecimento e saber, eu gosto dessa adrenalina. Ah, ele gosta dessa adrenalina, eu não gosto. E quanto mais velha eu fico, menos eu gosto. Então, não é nem questão de ter autoconfiança ou não, é questão de ter um autoconhecimento. Não é pra mim, gente, não é pra mim, vai lá, bota fé. Mas isso não significa que eu não seja uma pessoa corajosa. Então, vamos lá. Nesta atividade, peraí que tá caindo. Nessa atividade, o que a gente vai trabalhar hoje, eu vou te falar aqui só 2 campos. Não, é um campo de experiência, mas eu vou te dar só 2, dentro do campo de experiência, 2 pontos. Por quê? Gente, porque são várias. Nessa atividade que eu vou te que a gente vai fazer hoje, tem vários outros campos, de experiência, tem muitas outras vivências e outros desses campos aqui, né? Desses exinhos aqui. Eu ia ficar não sei quantas horas falando sobre isso. Então isso não vale, isso dá muito trabalho. Isso não é que dá muito trabalho, isso não rende, não é a ideia, né? A ideia é que eu dê atividade e que você, como professor, olha lá na sua tabela e você saiba, além desses 2, a gente ainda trabalhou esse, tá? Então, agora você vai pegar o seu planner, quer dizer, a sua agenda lá onde você planeja o seu mês, a sua semana, o seu dia. Então, na atividade de hoje, a gente tem o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, a gente tem aqui educação infantil, 03, campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o 02, que é agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e suas limitações. Lembra que eu falei que a gente vai fazer um teste? E esse teste, o que a criança vai experimentar? Ela vai experimentar o desafio de algo novo e o desafio da conquista e o desafio da sua limitação. Então, ali ela vai saber, nossa, aqui eu preciso dar ainda uma trabalhada nesse assunto, né? E uau, isso eu consigo, viu? Eu achava que eu não conseguia, consegui. Yes, conquistei.
Qual é a vivência? Exercitar a própria autonomia já conquistada até o momento, reconhecer habilidades já conquistadas. Aqui no Educação Infantil 03, o campo eu e o outro e nós, atividade 04, comunicar suas ideias e sentimentos. Agora eu quero falar aqui, está escrito fica ligado. Eu falei para você, pega o seu planner. Você não tem planner. Você não tem planner. Então, presta bastante atenção, porque neste mês de janeiro, presta bastante atenção lá no Instagram, Construir Caminhos, lá no Facebook, Construir Caminhos, que eu vou estar dando planner para 2021, eu vou estar dando ideias de semanário, como você montar a sua sala de aula agora no começo do ano. Fica lá, fica ligado, sempre, todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias tem lá no Instagram e lá no Facebook posts novos, ok? Então fica ligado. Anota, ainda não tem um planner, anota no papel mesmo, gente, depois você passa no planner legal. Então a gente teve aqui os campos da experiência que a gente vai trabalhar. A nossa atividade chama O Ratinho em Você. Então, o que a gente vai aprender? A gente vai entender o que é a coragem e a gente vai saber diferenciar. Por quê? Porque a coragem, ela tem diversas caras. Coragem pode significar, para as crianças, experimentar uma coisa nova ou enfrentar um desafio. Pode ser experimentar uma coisa nova, pode ser até o brócolis, entendeu? Pode ser até uma fruta nova, trazer um lanche novo. Olha aqui, já tô te dando uma outra ideia para você ter uma atividade de testes de coragem. Vamos fazer uma semana que a gente só vai trazer lanche saudável. Aliás, isso também é um tema que eu quero falar muito aqui sobre o lanche e como o lanche está também lá nas habilidades da BNCC, cuidar de si próprio, cuidar da sua saúde. Isso é bem importante, gente. Mas isso você já pode também fazer, um teste de coragem e experimentar um lanche novo, né? Experimentar trazer uma outra fruta, trazer uma outra verdurinha, comer menos bolacha, menos nenhuma, por exemplo. Então tá. O ratinho em você. Então, a gente vai saber entender, a gente vai experimentar e saber diferenciar os tipos de coragem. Então, experimentar uma coisa nova, enfrentar um desafio. As crianças corajosas, elas são aquelas que não têm medo de dizer: eu não sei fazer isso. Eu errei. Gente, precisa ter muita coragem para falar: eu errei. Eu não sei fazer isso. Levantar a mão na roda e falar: eu não sei fazer isso. Também admitir quando errou, quando esqueceu alguma coisa, quando levou um brinquedo para casa, né, sem querer querendo. E daí devolver no dia seguinte, pedir desculpa e assumir que errou. Precisa ter muita coragem para isso, gente. E ter muita coragem para dizer: fui eu que quebrei, professora. Eu já vivenciei, porque também depende de como a criança é dentro de casa, né? E eu já vivenciei criança que estava pintando e a ponta quebrou. E foi correndo e guardou o lápis e a outra criança falou: professora, ele quebrou o lápis. Eu não quebrei! E não foi quebrou o lápis, quebrou a ponta do lápis. E a ponta do lápis quebra, gente, entendeu? Principalmente as crianças que ainda não têm a coordenação motora tão bem, então elas apertam muito e quebra, gente, quebrou a ponta, não tem problema. Então, assim, a criança entrou num pânico porque ela quebrou
a ponta do lápis e ela não queria admitir e começou uma briga. Quebrou sim, não quebrei! Quebrou! Daí a outra, ele quebrou! E todo mundo, Falei, nossa, gente, parou, né? Tudo errado. Não tem problema quebrar uma ponta do lápis, ou a ponta do lápis quebra, a gente tem apontador, a gente aponta, isso não é um problema. E precisa de muita coragem para dizer, quebrou. Todas as vezes que alguém erra alguma coisa e eu falo, precisa ter muita coragem, as crianças já fazem assim, e todo mundo quer ter coragem, porque todo mundo quer ser corajoso. Então, quando eles aprendem que é isso que é ter coragem e não necessariamente saltar do trepa-trepa, isso vai ajudando também as crianças a assumirem e falar, gente, mas não tem problema, porque para isso tem uma solução, tá? Então, o que eu quero? Aqui, qual é o foco, então, da atividade? Então, para admitir que você experimentou uma coisa que você tinha medo e você assumiu coragem, nossa senhora, que para você admitir que você tinha medo, mas que mesmo assim você foi lá e enfrentou este medo, precisa de muita coragem. Então, o que você vai fazer? Lá na roda, você vai fazer o levantamento dos atos corajosos. Atos corajosos daquele que eu já falei lá em cima, que é admitir uma vez que errou, admitir uma vez que quebrou, ou você experimentou alguma coisa que você tinha medo e você experimentou e daí você viu que não tinha medo. Por exemplo, você tinha medo do gato. Mas daí quando você foi na casa da sua prima, a sua prima agora ela tem um gato novo. E daí você passou a mão no gato. Então você tinha medo. E você teve essa experiência agora que você passou a mão no gato e você não tem mais medo do gato. Olha só. Precisa ter coragem de você enfrentar esse medo, de passar a mão no cachorro, cavalo, tem adulto que tem medo de cavalo. E você passa, e você vai lá e você enfrenta, e você passa a mão, ou você só consegue chegar perto. Uau! Né? Você já está trabalhando isso, você já está se tornando cada vez mais uma pessoa corajosa. Daí, então você vai perguntar para suas crianças, né? O que é coragem? Então, o que é coragem e o que é ser corajoso? Usa sempre o livro, porque a gente ainda está dentro do projeto. A gente vai então conversar sobre o livro. Aqui nessa história, quando eu contei, vocês acham que tem algum animal corajoso? O que vocês acham? Vocês acham que o ratinho é corajoso? Ou vocês acham que a raposa é corajosa? Lembra que o ratinho, ele falou pro Grúfalo que ele inventou esse amigo imaginário e daí ele recusou o jantar, o convite que a raposa fez, né? Um convite que era uma coisa do mal, na verdade, o ratinho também percebeu isso. E aí ele falou, não, mas eu vou comer aqui com meu amigo Grúfalo, que mora logo aqui, e o meu amigo Grúfalo adora sanduíche de raposa. Raposa abriu um olho deste tamanho, o que a raposa fez? Quando apareceu um desafio, ela ficou com medo e a raposa fugiu. Raposa fugiu, a coruja fugiu, a cobra fugiu do desafio, mas o ratinho não fugiu. E o ratinho, ele é o que então? Ele tinha muito coragem, porque ele foi capaz de dominar aquele medo e fazer um plano. O ratinho tinha um plano. Como é importante ter a capacidade de ter planos, de montar estratégias para a vida. Então tá. Então depois que a gente analisou o livro, a gente vai falar, e você? Você já foi corajoso? Você já enfrentou o medo? Não necessariamente pode ser que você tenha medo do brócoli, entendeu?
Pode ser que você tenha medo de sair daquela sua zona de conforto, que daqui do paladar, né? De experimentar uma coisa nova. Você vai falar, ai, se ele for ruim, que nem o limão que eu comi outro dia, assim, né? É um medinho, né? Que você tem de sair da sua zona de conforto. Então tá, então daí você tem aqui que você enfrentou o medo. Nesse momento, você pode também fazer algumas perguntas que auxiliam, tá? A sua criança. Então, você pode perguntar, por exemplo, quem é que estava com você nesse momento que você, por exemplo, que a minha criança levantou a mão e falou assim, eu senti muito medo, não, eu tinha medo de de tirar a rodinha da minha bicicleta. Aquela rodinha que ajuda atrás, né? Mas daí eu fiz com meu pai, eu tirei e eu tive coragem e eu tentei, mas eu caí. Pensando criança. Mas eu caí. Quando a criança falou isso, eu pensei comigo, é mesmo, né? Eu tinha até esquecido disso, do medo que a gente tem de tirar a rodinha da bicicleta, né? Mas ele contou. E eu falei, nossa, você tem coragem de falar aqui na frente de todo mundo que você tinha medo de tirar a rodinha. E daí você enfrentou esse medo, você ainda caiu, daí você chorou. Nossa, você tem muita coragem de contar tudo isso para todo mundo, né, na roda. Então, quer dizer, é bastante corajoso. E quem é que estava com você nesse momento? Ah, o meu pai. E você se lembra como você se sentiu depois que você conseguiu fazer isso? Como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu quando você tinha medo de tirar a rodinha e depois que você conseguiu? Como é que você se sentiu? E você contou pra alguém? Quer dizer, agora você tá contando aqui pra todo mundo, mas e depois? Daí você chegou em casa e falou, mãe, eu consegui. E daí depois contou pra avó, você contou pra alguém? E nesse momento que você conseguiu isso, o que você fez? Você riu, você chorou de alegria, você cantou, você gritou bem alto. O que você fez? Então, assim, quais são os sentimentos que você vai tendo conforme, então você tinha um sentimento, você se sentiu com medo, e daí você foi lá, você enfrentou, daí quando você caiu você chorou, mas aí te deu uma alegria, você contou pra todo mundo, você deu um pulo no ar, yeah! Ou como as crianças agora adoram fazer, tudo na minha escola é assim. Então você vai fazendo essas perguntas e quando uma criança já conta, ou se de repente ninguém veio, conta você. E você, professora? Não quando você era pequena. E agora, hoje em dia, você tem medo? Do que você tem medo? Você tem medo do cachorro? Você tem medo de nadar no mar? O que você tem medo? Né? Ou você tinha medo e daí você falou, não, mas eu quero saber nadar no mar porque eu quero fazer stand-up paddle. E você vai enfrentar este medo. E até quando você estiver fazendo isso na sua vida, usa essas perguntas para você mesmo. E como você se sentia antes, como é que você se sentiu durante e como é que se sentiu depois? Qual foi a sensação da vitória? Ou foi a sensação de preciso treinar mais mesmo, né? Tá? Isso serve para você também. Agora que a gente conversou na roda, cada um contou, todo mundo contou, a gente vai desenhar. Então você, professora, tem lá a sua folhinha que você imprimiu e o título pode ser Uma situação na qual eu fui corajoso. Uma situação na qual eu fui corajoso. Bom, muito que bem. Agora, e as crianças tímidas e as crianças inseguras? E se elas falarem, eu nunca tive coragem para nada, nunca experimentei nada.
Daí você pode perguntar, você ainda anda de rodinha de bicicleta? Ou, e quando você foi na piscina, você já sabe nadar sem boinha? Ou você já pelo menos consegue entrar com boinha? Porque tem criança que tem tanto medo, que é tão insegura, que nem com boinha ela quer entrar na piscina. Mas tudo bem, isso a gente não pode ajudar, essas coisas de passar a mão num gato, passar a mão num cachorro, mas o que a gente pode ajudar é, por exemplo, montar o quebra-cabeça, que era o grande problema da vida da minha aluna, que ela não conseguia montar o quebra-cabeça. Então você pode ir lá, pegar um quebra-cabeça novo, que ela nunca montou, e vamos então experimentar esse novo desafio, que é montar o quebra-cabeça de mais peças. Por exemplo, eu não sei se vocês têm na escola de vocês umas caixinhas que tem uns mosaicos para as crianças montarem. Aquilo é bem difícil também. E montar uma coisa bem simples já com aquilo já é, uau, já teve bastante coragem. Então a gente vai fazer esse negócio, esse tema da coragem, de experimentar aqui dentro da sala de aula, tá? A gente não vai fazer coragem ainda na educação física, porque a gente quer que seja, que a criança tenha também esse negócio da coragem de falar que errou. Então, a partir de agora, todas as vezes que acontecer alguma coisa na sua escola, na sua sala de aula, que alguém fala assim, ah, quebrou, ele quebrou. E a criança fala, não quebrei. Daí você para e fala, precisa de muita coragem para assumir que você quebrou uma coisa. Então, assim, não tem problema. Você quebrou, a gente conserta. Agora, você não assumir, tem problema. Tá? Então você pode falar. Ou às vezes você também faz uma pergunta na roda e ninguém sabe, ou senão você já pode até falar. Precisa de muita coragem para tentar responder essa pergunta que eu vou fazer hoje. Porque pode ser que você esteja agora introduzindo um tema novo, que as crianças ainda não sabem, que elas não se sentem seguras. Então ninguém levanta a mão, que é para não passar por, não sabe nada. Mesmo que a gente não seja proibido na nossa sala, dar risada do outro, né, a gente tem aquilo dentro da gente, né? Então, isso você também já pode agora colocar no seu vocabulário dentro da sala de aula. Ou quando sumiu algum brinquedo que a criança levou para casa, ou quando você pega um livro e você vê que o livro está rasgado, ou que está faltando uma pecinha do jogo. Quem foi que brincou? Por que não guardou direito? Quem aqui vai ter a coragem de falar fui eu? E a gente vai resolver junto. Então isso vai além depois dessa atividade. Então tudo bem, você deu a atividade, a criança desenhou, você ajudou as crianças tímidas. Vamos fazer agora o fechamento. A gente vai olhar os desenhos. Então todo mundo guardou os lápis, ninguém quebrou ponta nenhuma, tá tudo certo, todo mundo foi feliz. E a gente todo mundo traz os desenhos para a sala e a gente vai olhar os desenhos juntos. Daí você pergunta quem é que quer contar o que desenhou, alguém quer contar alguma coisa que já não tinha contado antes, porque normalmente são as mesmas crianças que contam sempre as mesmas coisas. Alguém diferente que não contou no começo da roda, quer contar agora, ou você se lembrou de um outro ato de coragem? Tá. Muito bem, todo mundo falou. O que a gente vai fazer? O super importante é você enfatizar a nossa nova descoberta do dia do que é ter coragem. Entendeu? Então a gente vai agora enfatizar, principalmente para as crianças tímidas e inseguras. Você vai lembrar que ter coragem não é necessariamente saltar de um lugar muito alto ou correr risco. Correr risco não é ter coragem. Correr risco é ser
eu agora não sei se é imprudente ou imprudente, não sei, é não ter prudência. Então, correr risco não é ter coragem, tá? Você precisa de autoconhecimento, autoconfiança, então a gente sabe que não é ter coragem. A gente sabe que ter coragem é assumir um erro, ter coragem é falar que você quebrou alguma coisa, ter coragem é você saber, eu tenho medo disso, mas eu vou tentar fazer mesmo assim. Eu tenho medo de andar de bicicleta sem rodinha, mas eu vou tentar até eu conseguir. Eu tenho medo de nadar na piscina sem boinha, mas eu vou treinar sozinho? Não, né? Porque você não vai se arriscar. Você tem que saber que isso eu não consigo sozinho e eu preciso de ajuda. Precisa ter coragem para pedir ajuda e dizer, eu não sei, você me ajuda? Precisa ter coragem. Então você vai enfatizar aqui que a gente viu na história do ratinho da floresta que ele é pequeno e que para ter coragem qualquer criança pode ser corajosa, independente do seu tamanho e da sua força física, independentemente de ser menino ou menina. Todo mundo pode e deve ser corajoso. Isso daqui é o que eu quero muito que você trabalhe com as suas crianças, que você enfatize no final, tá? Essa foi a descoberta mais importante que a gente teve no dia de hoje. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante coisa. Acho que você aprendeu até para você, para sua vida como professor. Ajuda os seus alunos também a enfrentar essa vida com coragem e até a próxima.